Olá, cursista! Sou Joyce Vieira, sua tutora neste curso. Vamos aprender hoje sobre navegadores. Aqui, como exemplo, temos dois, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, e aqui no botão iniciar eu tenho o Internet Explorer. São três tipos de navegadores. Você também pode utilizar a nomenclatura ou visualizar a nomenclatura de browser, que é a mesma coisa que navegador, só que vai estar numa língua estrangeira, vai estar em inglês, mas browser é a mesma coisa que navegador, que é o programa que você vai utilizar para acessar a internet, né? Aqui, eu vou abrir aqui o do Google Chrome. Atualmente eu utilizo o Google Chrome. Ele é um navegador rápido, não é um navegador lento. Ele tem algumas funcionalidades interessantes e ele consome um pouco de memória, um pouco mais que o Firefox, um pouquinho mais só. Mas ele é bem dinâmico, eu gosto bastante dele. Aqui nessa abinha que vocês vão clicar e vai aparecer aqui algumas configurações, a gente vai visualizar algumas funcionalidades. Os navegadores em gerais, eles têm a mesma funcionalidade, só que eles vão ser apresentados de forma diferente. Mas, em geral, eles são bem parecidos. Atualmente estão bem parecidos, né? Há um tempo atrás, a gente conseguia ver diferenças, mas hoje estão com formato razoavelmente parecidos. Aqui nessa primeira opção, a gente tem nova guia, né? O que é a guia? Isso aqui é uma guia, tá? Professor, isso aqui não é uma janela? Sim, isso também é uma janela, mas é uma guia. Como assim? Dentro de uma janela, eu posso ter várias guias. E eu posso ter várias janelas. Só que uma vai se apresentar aqui, quando eu minimizar isso aqui, ó. Ele vai minimizar junto e vai ficar escondido dentro de uma janela só. Ou eu posso ter várias janelas, que eu vou abrir várias janelas. Vocês vão ver aqui que, ó. Vai multiplicar aqui na minha barra de tarefas a quantidade de janelas que nós temos. Nós vamos ter várias janelas. Só que cada janela é composta de guias. Eu posso ter várias guias dentro de cada janela, tá? Ó, aqui várias janelas. Vamos fechar aqui. Pronto. Aqui ele, inclusive, ele mostra a janelinha que está parada, a guia que está parada. Por exemplo, deixa eu abrir aqui no SED. Pronto. Essa minha guia, ela está selecionada. Quando eu passar aqui o mouse em cima, ele vai mostrar a guia que está selecionada. Se eu tivesse com essa guia selecionada, ele vai mostrar aqui a miniatura da guia selecionada, tá? Então, isso é a diferença da janela para a guia. Na janela, eu tenho como ver a guia selecionada, tá? E aqui eu posso ter várias guias abertas que ficam escondidinhas, vamos dizer assim, né? Elas ficam... não ficam tão à mostra. Então, vamos fechar aqui essa outra. Pronto. Então, isso seria uma guia e seria uma janela. Para abrir nova guia, a gente pode usar o Ctrl T no teclado. Ele me diz aqui, ele me dá uma pesquinha bem aqui. E para nova janela, Ctrl N. Tá? Eu também poderia clicar aqui, ó, nesse espacinho em branco, e ele vai abrir também uma nova guia. Outra coisa também é, por exemplo, eu abro uma nova janela, só que eu percebi que eu não precisava de outra janela. Eu quero colocar tudo na mesma janela, todas as guias na mesma janela. Então, eu posso arrastar, eu clico com o mouse, arrasto e solto aqui dentro, e ele vai ficar incorporado. Ou eu posso também fazer o processo oposto. Eu posso pegar a janela, arrastar e soltar para que ele fique separadinho em duas janelas diferentes, tá? Então, aqui eu vou fechar aqui. Pronto. Outra coisa interessante é que nós podemos utilizar a janela anônima. Então, o que é a janela anônima, né? As páginas visualizadas na guia anônima não serão armazenadas no histórico do navegador, nos cookies e nem no histórico de pesquisa, depois que todas as guias anônimas forem fechadas.
Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele não guarda as informações. Quando você está utilizando o computador em um lugar público, ou num site, ou num lugar que não é, vamos dizer assim, que é acessado por várias pessoas, é sempre bom você utilizar a guia anônima. Porque, muitas vezes, quando você pesquisa, ele traz no Google, por exemplo, se você já pesquisou uma coisa, tipo, ele vai te soprar aqui, ó. Ele vai te soprar coisas que já foram pesquisadas e tal. Então, não fica. Se você tiver na guia anônima, não vai ficar lá. Outra coisa é que essa guia, ela não pode, ó, ao contrário daquela lá, ela não pode ser incorporada aqui, porque ela tem uma formatação diferente. Então, você não vai conseguir colocar uma guia anônima dentro de uma janela normal, né, uma janela anônima, porque elas vão ter especificações diferentes. Favoritos. Aqui eu posso deixar exibida a barra de favoritos, ou eu posso não deixar exibida a barra de favoritos, né? Aqui eu gosto de deixar a minha aqui. A barra de favoritos, ela é utilizada para você salvar as coisas que você utiliza no dia a dia, ou então sites que você não lembra, mas que gostaria de que eles ficassem lá armazenados para posteriori, né, você acessar. Na barra de favoritos, você pode criar pastas, por exemplo. Aqui eu vou sair aqui da guia anônima, eu vou vir para cá. Eu quero criar uma pasta, vou criar aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele já me dá a opção. E eu posso adicionar página ou adicionar pasta. O que seria adicionar página? Aqui vocês estão vendo páginas. São páginas que são acessadas e quando eu clico, já vai direto. No caso de pasta, ele vai abrir vários sites que já estão guardados dentro daquela pasta. Tá? Então, eu posso arrastar essa página para o final, por exemplo. Posso modificar aqui de acordo com a minha usabilidade, né? Qual é a minha prioridade aqui. E eu posso editar, posso excluir, posso adicionar pastas e páginas, tá ok? Outra coisa que é interessante você prestar atenção é a questão do domínio. Mas na frente eu vou falar por quê. O que é o domínio? O domínio é isso aqui, ó. É um endereço que você vai utilizar para acessar alguma coisa, algum site. Esse endereço, dependendo do que você coloque, ele pode dar erro, tá? Aqui, ó, eu tirei o BR, que é indicativo de Brasil, né? Eu tirei o BR e ele não vai responder. Por quê? Porque esse domínio, ele é .br, né? Então, o endereço, ele tem que ser completo, correto. Alguns sites, por exemplo, não pede o BR. Eu posso, por exemplo, acessar o google.com e eu posso acessar o google.com.br. Ó, são dois domínios diferentes aqui, ele já direcionou, mas tem como você burlar isso aqui e deixar só .com, pesquisar sem ser no Brasil. Professora, tem diferença? Tem. Por exemplo, quem compra de sites estrangeiros, geralmente usa uma forma de burlar o IP, que é o númerozinho que você tem no seu computador e que ele identifica, para comprar com desconto. Porque no Brasil a gente tem tarifas e tudo. Então tem algumas pessoas que burlam isso. Não estou falando que é correto, né? Mas existe essa diferença de domínio, tá? Tem sites que eu não tenho .br, tem sites que eu tenho. Vai depender do domínio do site, tá? Por exemplo, um domínio de um site de fora, às vezes não tem o .br, por exemplo. Vamos lá. Guias recentes vai mostrar aqui o que foi fechado ultimamente, né? Quais são. Você pode inclusive excluir ou você pode entrar, porque eu fechei uma coisa e eu não queria fechar, e tá lá salvo em guias recentes, tá? Eu posso aqui editar, recortar, enfim. Pronto. Aqui eu posso editar site, recortar, copiar, colar. Tem algumas especificações. Também posso salvar essa página como, né? Eu posso deixar ela disponível lá na desktop, por exemplo, quando eu chegar eu já clicar, não ter que abrir o navegador e tal. Dá para fazer atalho também.
Buscar, isso é muito útil, por exemplo, quando você abre um edital e tem lá, deixa eu abrir aqui alguma coisa que tem um texto, sei lá, Wikipedia. Eu tô na Wikipédia e aí eu quero encontrar uma dada coisa dentro do site, né? Aqui eu vou mostrar a palavra todos, aqui eu selecionei todos, né? E eu posso vir aqui no Finder, né? No buscar. Por que é Ctrl F, né? Acabei de falar, é o Finder, né? Que é procurar. Ó, ele vai mostrar todas as palavras que tem essa grafia, tá? Então, se eu modificar a grafia, ele também vai procurar. Então, isso facilita muito quando você está lendo ou um artigo, ou um edital, ou alguma coisa desse tipo, ele facilita muito. Dependendo no navegador é Finder, né? Mas alguns programas ele vai ter outro atalho. Às vezes pode ser Ctrl L também de localizar, então vai depender no navegador a gente usa o Finder. Tá? Então aqui é o buscar, muito útil para encontrar rapidamente as palavras que você está procurando, né? As palavras-chave. Imprimir, Ctrl P, né? Você pode utilizar para fazer a impressão da página. Ele vai mostrar aqui a página de configuração de impressão. Você vai poder alterar aqui, colocar a sua impressora. Ou você pode, inclusive, também salvar, dependendo, ó. Aqui tem como salvar como PDF. A maioria dos navegadores hoje permite salvar como PDF, para que você possa imprimir depois, tá? Então, aqui você pode configurar a impressora. Vai depender, claro, se já está instalado, se não está. Enfim, aqui aparece isso aqui, porque eu acho que não tem nenhuma impressora aqui instalada nesse computador. Então, vamos lá. Zoom. Zoom, eu utilizo muito o Zoom. Dependendo do site, eles têm uma letra muito pequena. E aí você pode aumentar o zoom. Ou, por exemplo, você quer, sei lá, printar a tela, pode aumentar o zoom, ou pode diminuir o zoom. Não, eu quero mais informação em menos espaço, então você pode também. Quero imprimir e quero que saia numa página só. Você pode aumentar e diminuir o zoom, tá? Aqui. O histórico. No histórico, você vai ter todos os sites que você acessou sem os da aba anônima. Sempre que você utiliza a aba anônima, não vai aqui para o histórico, não vai salvar cookies, não vai salvar nada. Professor, o que é cookies? Vou já explicar. Quando você está no histórico, você pode apagar de um em um dos sites que você acessou, remover os itens selecionados, ou remover do histórico, ou mais desse site, enfim. Você pode manipular as informações que tem aqui. Limpar dados de navegação, ele vai abrir uma série de opções que você vai poder utilizar para apagar esse histórico. Eu geralmente aconselho você limpar o histórico periodicamente, seja de mês em mês, semana em semana, depende do uso do computador. Mas é sempre interessante limpar. Aqui você pode escolher, né, desde o começo, ou últimas 4 semanas. Aqui você vai escolher o período que você quer que seja limpo, tá? Então, você pode, tem coisa que eu usei agora há pouco tempo, salvei, por exemplo, coloquei um preenchimento automático e estava errado, então eu quero apagar. Então, você pode usar, por exemplo, na última hora, e aí ele vai apagar ali aquele e-mail que você utilizou. Isso é muito utilizado, por exemplo, quando você usa o computador de uma pessoa e você não quer apagar os dados da pessoa, mas você quer apagar o que você utilizou. Mas eu posso usar a guia anônima. Caso você não tenha usado a guia anônima, é que você utiliza aqui, para não ficar salvo, por exemplo, o seu e-mail ou alguma coisa. Histórico, você pode limpar. Histórico de download, são os downloads que você fez no computador, já vou mostrar. Os cookies, que são arquivos que facilitam a entrada no site. Quando você acessa um site, a primeira vez ele baixa algumas coisas, ele faz download de algumas coisas, para quando você for acessar na segunda vez, esse acesso ele seja mais rápido, tá? Então, sempre que você entra num site, ele vai baixar umas coisinhas, vai deixar lá armazenado, para quando você for acessar, novamente, ser mais rápido. Imagens e arquivos armazenados em cache, também é a mesma coisa, ele vai salvar algumas imagens, para quando eu for acessar esse site outra vez,
seja mais rápido. Então, é interessante a gente limpar o cache de vez em quando, porque tem sites que você só utiliza uma única vez, né? O Google não seria um exemplo. Por exemplo, o Google você utiliza várias vezes. E ele também não trabalha muito com imagens. Mas, por exemplo, se acessa blogs e acessa sites de entretenimento, de notícias, então todas aquelas notícias, elas têm imagens dinâmicas. E toda vez que você acessa, ele baixa ali algumas imagens para da próxima vez que você for acessar, já tem essas imagens. Mas daí, se você está vendo, por exemplo, um jornal, todos os dias e várias vezes ao dia, aquelas imagens elas são atualizadas. Então, você fica com muita informação no seu computador desnecessária. Senhas, é sempre bom dar uma limpada nas senhas de vez em quando, caso esse computador seja utilizado por mais de uma pessoa. Quando é só uma pessoa é mais fácil porque você guarda as senhas, mas quando é várias pessoas é bom fazer uma limpeza sempre, né? Preenchimento automático dos dados do formulário, também se você utiliza um computador que várias pessoas utilizam, é bom porque hoje a gente trabalha às vezes com mais de um e-mail, às vezes você tem um e-mail pessoal, às vezes você tem um e-mail de trabalho, às vezes você tem um outro e-mail para outras coisas, enfim. Então, uma pessoa só tem vários e-mails e se você deixa preenchimento automático, às vezes fica uma lista muito grande, ou então alguém utilizou seu computador e fica uma lista muito grande, você pode diminuir. Dados do aplicativo hospedado, vai ter alguns aplicativos que você pode utilizar, por exemplo, uma impressora, você pode salvar e você pode limpar. E licenças de conteúdo são, por exemplo, tem alguns sites que eles têm licença, vocês vão ver que tem o HTTP, o HTTPS, esse Szinho, ele é de segurança, é um protocolo a mais, que é o SSL, e ele faz uma criptografia, vai esconder esses dados de uma forma mais robusta, né? Então, geralmente, site de banco, sites de transações, eles são HTTPS. Já os sites comuns, que não tem transação financeira ou que não tem vínculo financeiro, né, nem sempre tem esses certificados. Isso não quer dizer que o site seja um site não confiável, só quer dizer que eles não tiveram essa preocupação a mais com a segurança, tá? Então, aqui são os dados de navegação, né? Aqui dentro do histórico, eu vou ter várias opções de várias coisas diferentes. Fazer login, você pode, por exemplo, ter um login dentro do seu Chrome. Eu utilizo, então eu quero que ele saiba. Então, pelo login, ele amarra algumas opções. A inicialização. A inicialização você pode configurar para ser, por exemplo, um conjunto de páginas específicas. Aqui, ó, ele vai abrir, você vai configurar aqui quais são as páginas que você quer que abra. Aqui nesse computador estava o do SED, né? Inclusive, nos sigam, né, no Facebook, nos sigam no YouTube, fazer uma merchan aqui. Siga a página do SED. Aqui você pode também continuar de onde você parou. Por exemplo, se eu fechar aqui essa minha janela, quando eu abrir novamente, ele vai abrir as duas pagininhas que eu fechei. Aqui talvez ele não abra porque eu esqueci aqui uma aba aberta e ele vai ficar confuso, né? Mas eu posso fechar uma e ele vai pegar a última. Então, em configurações, você tem a abrir uma página em branco ou continuar de onde você parou, tá? A aparência, você pode mostrar o botão de página inicial, vai ter uma casinha aqui, ou eu posso não mostrar, porque eu não tenho um site preferido e tal. Mostrar a barra de favoritos, eu posso deixar marcado e ele vai mostrar a minha barra de favoritos, ou eu posso deixar desmarcado, não quero que mostre a minha barra, sempre que eu quiser eu vou vir bem aqui, vou vir em favoritos e vou acessar os meus sites aqui a partir do meu favoritos, né? Vai depender de um gosto pessoal, tá? Eu gosto de mostrar, então deixa ele aí. Pesquisa, que a gente pode ter alguns sites de pesquisa. Aqui eu deixo o meu Google padrão, mas tem outros sites aqui que às vezes eles são até chatinhos. Eu posso excluir também aqui, ó. Posso excluir, deixar só o Google. Ou eu posso ter outros sites, tipo aqui tem Facebook, Mega Curioso, Netshoes, Tecmundo. Tecmundo é bacana, hein? Então tem alguns sites que eu posso adicionar aqui. Ele me sugeriu aqui, eu posso puxar isso aqui para cima, tá? Ó, tornar padrão. Opa, é curioso. Tornar padrão aqui, ó.
Opa, tornar padrão, deixar esse aqui também listado, para quando eu quiser ele ficar, vamos dizer assim, eu pesquisar dentro do próprio site. É possível também, tá? Aqui sou eu, estou como visitante, né? Mas dá para fazer login e dá para adicionar pessoas no meu Google Chrome, dá para fazer essa configuração. Navegação padrão é fazer com que o Google Chrome seja o meu navegador padrão. Eu utilizo o Chrome como padrão, mas você poderia utilizar, por exemplo, o Internet Explorer ou Mozilla Firefox. Eles têm funcionalidades diferentes, mas são bem semelhantes. O tempo de resposta, eu gosto muito do tempo de resposta do Google Chrome, mas o Firefox também não fica muito atrás, é uma coisa bem pequena, a diferença é bem pequena. Configurações avançadas, a gente vai ter também mais opções aqui de privacidade, né? Então, como vai se comportar, utilizar o serviço da web para ajudar erros de navegação, use o serviço de previsão para ajudar e completar pesquisas e URLs na barra de interesse ou na caixa de pesquisas de acesso rápido aos apps, prever ações de rede, aprimorar o desempenho de carregamento da página, informar automaticamente ao Google detalhes possíveis incidentes de segurança, ativar a proteção contra phishing e malware. O que é phishing, né? O que é malware? Malware são softwares que têm código malicioso. Phishing é bem parecido, só que é uma forma diferente. Também vai de segurança da informação, que eu vou mostrar aqui para vocês. Uma tentativa básica de phishing. Então, aqui eu selecionei imagens, porque eu queria mostrar para vocês. Olha que legal. O site é bem parecido com o da Americanas aqui, mas eu vou ter um domínio diferente. Aqui ele já até burlou, não deixa mais eu ver. Mas eu vou ter um domínio diferente do que é o da Americanas. Aqui um outro exemplo, ó. Carrinho Americanas. A gente consegue ser pescado, né? Fishing é uma modalidade de pescaria. Eles jogam uma isca dessas. Então, você vê aqui, Carrinho Americanas, já pensa que é o site da Americanas e faz uma compra. E aí, geralmente, esses sites têm um preço bem barato e você acaba sendo pescado e enganado e é fraude, tá? Então, existem, ó, aqui, ó, outro, você vê vários, né? Americanas, com br, notebook, set, .com. Então, esse é o domínio, ó. O domínio é bem parecido, mas você sempre tem que se atentar ao domínio. O domínio da Americanas é americanas.com. Aqui, olha o tamanho do domínio. Vem de Americanas até aqui, ó. Isso tudo aqui é o domínio. Então, a gente, às vezes, cai no phishing, né? Então, phishing é isso, tá? Então, eu geralmente deixo marcado, né? Ativar a proteção contra phishing e malware. Não dá para proteger de tudo, mas evita algumas coisas. Utilizar serviço da web para ajudar e solucionar erros de ortografia. A gente que utiliza essa metodologia rápida e às vezes digita sem prestar muita atenção, é sempre bom deixar, porque hoje não é bacana você acabar errando coisas simples que acaba acontecendo no dia a dia por conta dessa rapidez, né? Desse dinamismo que a gente tem hoje. Enviar automaticamente estatística de uso e relatórios de erros ao Google. Eu geralmente deixo desmarcados. Eu prefiro que o Google, quando for para eu reportar alguma coisa, eu escolha. Não enviar automaticamente. Mas caso você queira melhorar, por exemplo, a situação do Google ou melhorar alguns erros, você já pode deixar marcadinho. Enviar uma solicitação não rastrear com código de navegação, né? O código do seu tráfego de navegação. Então, o que é isso? Não enviar solicitação não rastrear, né? Aliás, enviar uma solicitação não rastrear. Quando você está utilizando a navegação, quando você está acessando alguma coisa, essa sua navegação, ela é rastreável, tá? Então, você pode clicar aqui e pedir para que isso não seja rastreado, tá? Aí ele vai te mandar uma mensagem
te falando, né? Ativar a opção no AGA significa que uma solicitação será incluída no tráfego de navegação. Qualquer efeito depende do website responder ou não a solicitação de como ela é interpretada, por exemplo. Alguns sites podem não responder à solicitação mostrando anúncios que não são baseados em outros websites que você tenha visitado. Então, assim, eu geralmente deixo desmarcado, mas vamos dizer, é muito pessoal, deixar ou não marcado. Senhas e formulários também é muito pessoal, depende de quantas pessoas utilizam o computador, onde esse computador fica. Em computadores de cybers, é até interessante que não fique. Por exemplo, caso você já tenha ido em um site, desative para não ficar lá. Sempre que você digitar um e-mail, vai aparecer seu e-mail. Então, não, né? Deixar desmarcado. E oferecer para salvar senhas também depende da funcionalidade de qual computador vai estar sendo utilizado. Conteúdo da web, você pode aumentar ou diminuir, tá? O que é isso? Às vezes, você quer visualizar mais informações no menor espaço de tempo, ou às vezes você tem um problema de visão e quer aumentar, tá? Então, você pode escolher qual formato seria melhor para você. Eu geralmente deixo médio. Também dá para você personalizar a fonte que você vai utilizar. Ó. Dá para escolher algumas coisas aqui, ele mostra, né? Que eu não vou mexer, eu gosto de deixar o padrão. A página também você pode aumentar e diminuir. Rede. Aqui eu não aconselho, se você não tem experiência, mexer. As configurações de proxy são feitas geralmente pela a sua operadora de internet. Às vezes eles vão lá configurar o seu proxy, né? Que o meu está configurado já. Detectar automaticamente. Eu não aconselho você, vamos dizer assim, alterar sem que você saiba, porque isso pode parar, por exemplo, o seu acesso à internet, dependendo da configuração que você colocar. Idioma, para você selecionar o idioma, aqui está português Brasil, posso ter português, posso ter inglês, posso adicionar mais um que não está nenhum aí listado. Então, eu posso ativar, né, aqui, ó. Downloads, eu posso alterar a minha pastinha aqui de downloads. A minha, ela tá como padrão em downloads. Mas eu posso, por exemplo, quero botar na área de trabalho. Quero botar na minha desktop. Você pode colocar, tá? E aí, tudo que for baixado fica lá numa pastinha na área de trabalho. Eu gosto de deixar em downloads porque já é claro, né? Downloads já tá dizendo que é onde você... Aqui ele pode também você deixar marcado, perguntar onde salvar cada download. Eu acho muito chato, porque eu baixo muita coisa, às vezes algum vídeo, às vezes um áudio, às vezes imagem. Então, eu prefiro não ter essa pergunta, né? Já baixar direto para uma pasta. Mas, por exemplo, se você baixa muitas coisas para pastas diferentes, você pode deixar marcadinho. Aqui, ó, o HTTPS, como eu falei, tem alguns sites que eles vão ter certificados. Esses sites que têm certificados, eles são certificados de segurança, estão dizendo que vai ter uma encriptação a mais, vai ter uma codificação de segurança a mais que os sites que não têm. Isso não quer dizer que os sites que não têm, eles são menos seguros. Na verdade, eles querem dizer que as pessoas que desenvolveram aquele site não tiveram a preocupação ou não acharam que era necessário, por exemplo, site que não tem transações financeiras, ou sites que são informativos. Geralmente, eles não têm certificados ou não tiraram certificados. Aqui tem gerenciar certificados, né? Caso você queira gerenciar certificados, para ver o que é que tem aqui, ó. Aqui eu vou mostrar que tem alguns certificados. São de sites que eu já acessei que tinham certificados, tá? Google Cloud Print. Configurar ou gerenciar impressoras, né? Você pode utilizar uma na rede ou dispositivos também. Mostrar notificações quando novas impressoras estiverem detectadas.
você pode tentar acessar essas impressoras utilizando a nuvem, né? Acessibilidade, esses recursos de acessibilidade, eles variam de navegador para navegador. Você pode baixar aqui, tem alguns, ó. Alguns aplicativos que eles são compatíveis com o Google Chrome. E aí vai ter lá algumas funcionalidades para que você possa utilizar caso tenha alguma limitação ou alguma coisa desse tipo. Então, para facilitar, isso aqui são plugins que eles vão se adequar ao navegador para facilitar a vida de quem tem algumas limitações. Sistema, os aplicativos em segundo plano, quando o Google Chrome estiver fechado ou aberto também. Aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, Chrome, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 chamadas, 6 serviços aqui, 6 processos do Google Chrome rodando na minha memória. Mas eu só tenho aqui 1, 2, 3 aberto. Tá? Então, tem coisas em segundo plano. Vou estar utilizando processos em segundo plano. Mesmo, por exemplo, vou fechar aqui esse. Fechei lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 agora. Então, encerrou um processo, mas ficaram outros. Então, eu tenho 2 processos aí que não estão aparecendo, porque eles estão em background, né? Eles estão por baixo para dar funcionalidade. Redefinir configurações é quando você aplicou alguma coisa e não está sabendo desfazer, não está como você gostaria. Você pode retornar as configurações de fábrica, né? E aí eu vou ter os padrões originais restaurados. Então, essas são as configurações. Aqui eu gosto de mostrar o sobre. Vai ter lá falando um pouco sobre o Google Chrome, né, o central de ajuda. É sempre interessante ter, e caso você tenha alguma dúvida, você pode visualizar e buscar tirar dúvida. E informar problema é quando você quer fazer uma notificação formal para que eles melhorem ou não sei, solucionar um problema ou algo do tipo. Tá? Então, esse seria o Google Chrome. Aqui, em mais ferramentas... Opa, aqui não. Aqui. Em mais ferramentas, você vai ter algumas outras informações, tá? Tem o gerenciador de tarefas, que foi o que eu abri lá, ó. Lembra que eu falei que tinham 6 processos rodando, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 processos. Desses 6 processos, eu posso encerrar 5 processos, mas o primeiro, ele não me permite encerrar. Por que ele não me permite encerrar? Porque é o processo de navegação. Tá? Ele fica rodando em background e eu posso encerrar os outros. Se eu colocar encerrar esse processo, ele vai fechar essa minha aba aqui. Ó, fechou lá minha aba que eu estava utilizando. E se eu fechar essa guia, ele vai fechar essa, ó, encerrar processo. E ele vai, ó, ele vai me dizer que encerrei o processo. Tá? Então, essas são as funcionalidades. Varia um pouco de navegador para navegador, mas no geral são bem parecidos. Os navegadores vão ter nomenclaturas diferentes, mas as mesmas funcionalidades. Aqui, ó, lembra da nossa janela anônima? Aqui é nova janela privativa, né? Mas eu vou ter basicamente as mesmas funcionalidades que se tem no outro navegador, tá? Então, só para mostrar, vou abrir aqui também o Internet Explorer. Você pode perceber que o Internet Explorer, ele tem um tempo de navegação diferenciado. Ele é um pouco mais lento que os outros navegadores. Mas em sites do governo, por exemplo, eles são configurados para responder melhor ao Internet Explorer. Alguns sites, na verdade, os governamentais são um exemplo disso. Mas aqui, ó, arquivos, segurança,
eu vou ter os históricos de navegação. Então, são bem parecidas as funcionalidades, né? Eu vou ter funcionalidades bem parecidas nos navegadores, tá? Aqui. Ó. Imprimir em zoom, segurança, downloads, gerenciar complementos, relatar um problema, opções de internet. Então, vou ter basicamente as mesmas funcionalidades. Cada um vai ter o seu layout, né? E a sua nomenclatura, mas as funcionalidades são bem próximas. Antigamente eu não conseguia criar uma nova aba aqui, hoje eu já consigo. Então, estão muito próximos os navegadores. Então é isso, fique atento às datas, às tarefas, os questionários. Qualquer dúvida, só me contactar, tá? Ok? Até mais, cursista!